Olá, boa tarde. Sejam todos bem-vindos, meus alunos, para mais uma aula de ciências. A aula do dia 20 de agosto de 2021. Vou só pegar aqui meu ponteiro para a gente trabalhar melhor. A aula do dia 20, aqui, do dia 20 de agosto de 2021. Nós que estamos retornando nesse semestre, a escola é Antônio Alves de Farias, a aula de ciências, os quarto ano A e B. E vamos para reiniciar nossos estudos nesse semestre. Nós vamos aprender muito mais sobre ciências, sobre o mundo que nos cerca, o mundo que nos rodeia. E essa semana a gente vai estudar os recursos naturais e transformações. Esse tema, esse texto, esse estudo está na unidade 3 do capítulo 6 do livro de ciências de vocês. Eu quero que todos estejam em mãos com o livro de ciências, na página 84, e a gente vai iniciar nossa aula essa semana. No capítulo 6, que é a unidade 3, a gente vai aprender tudo sobre os recursos naturais e as transformações. Nessa imagem aqui da página 85, vocês estão vendo várias pessoas em um local público, em um parque. Pessoas tomando refrigerante, comendo pipoca. Aqui vocês podem ver as lixeiras, que é para a gente colocar o lixo selecionado, que a gente já viu um pouco sobre esse assunto e vai ver mais dentro dessa unidade 3. Nessas barraquinhas aqui que vocês estão vendo nessas ilustrações, vocês podem ver que tem algumas placas onde ele diz: usamos madeira reaproveitada. A gente vai saber um pouco mais sobre o que se trata esse assunto de madeira reaproveitada. Nessa outra barraquinha aqui, a gente está vendo esse senhor com uma bailarina, e ele diz: recuperamos objetos enferrujados. Então, neste capítulo, nós vamos aprender mais sobre os recursos naturais e as transformações que esses recursos sofrem. Quando eles mudam, por exemplo, que eles enferrujam, o que é madeira de reaproveitamento. E aqui nessa sessão sempre tem algumas questões, alguns levantamentos que, se a gente tivesse em sala de aula, vocês responderiam, Ele pergunta: nessa imagem, você detectou algo em transformação? O quê? Você identifica algo que passa ou passou por uma transformação irreversível? A gente vai ver o que significa essa palavra. De que recursos naturais são feitos os objetos da imagem? Aí nesse objeto aqui, já que ele diz que é enferrujado, então esse objeto aqui, possivelmente ele é feito de ferro, ou então de uma substância que enferruja, que pode ser o alumínio e outros componentes que a gente vai ver. Bom, pessoal, nessa imagem da página 86 de vocês vamos ver o capítulo 6 e as transformações químicas que as substâncias sofrem quando muda de uma composição para outra. Nessa imagem aqui, a gente está vendo um açúcar queimado, derretido ao fogo. Ele pergunta: como fica o açúcar quando é queimado? Aqui é uma imagem do açúcar sendo levado ao fogo e queimado. A gente faz muito isso, as mães de vocês fazem muito isso quando vão fazer algum tipo de bolo ou de doce, em que leve uma calda, e essa calda é feita caramelizada com esse açúcar queimado. Pode ser um pudim ou um bolo, depende da receita que sua mãe está fazendo. Mas o que a gente vai estudar necessariamente com essa imagem? Ele diz: neste capítulo vamos estudar sobre as transformações. Conheceremos também alguns materiais que não existem na natureza e que foram inventados pelo homem, pelo ser humano, a partir do domínio das transformações químicas.
Aí ele tem outra seção aqui, né, que a gente tivesse presencial, ele ia dizer, troque ideia com os colegas, porque transformações dos alimentos passam na cozinha. Em uma folha avulsa, desenhe um alimento estragado. Aí ele diz, você sabe de onde se obtém o plástico? Como seria o mundo se não existissem materiais como plástico? Converse com seus colegas. Todos esses questionamentos aqui levantados, a gente vai responder de acordo com o que a gente foi estudando o capítulo 6, certo? Então, eu vou passar para a página seguinte. A página seguinte é a página 86, porque a 87 é uma atividade prática que eu vou pedir no final deste capítulo para que vocês façam. Por enquanto, vocês pulem para a página 88, que a gente vai ver esse texto. Bom, pessoal, aqui é um texto que todo nosso capítulo de ciências tem. É um texto falando sobre o tema principal. Vocês podem ver aqui que o tema principal é transformações reversíveis e irreversíveis. Vamos explorar transformações reversíveis e irreversíveis. Transformações reversíveis são as transformações em que eles podem ser revertidos, ou seja, podem sofrer transformações, mas depois podem voltar a ser o que era antes. Já as transformações irreversíveis, esse ir aqui é uma negação, então ele não pode, uma vez que a substância foi transformada, ela não pode mais voltar a ser como era antes. É o caso aqui, ó, desse açúcar caramelizado. O açúcar ele estava em forma de cristal, mas ao sofrer calor, né, o fogo aqui, né, ele derreteu, vamos dizer assim. Então ele não tem como ele voltar mais a ser o açúcar cristalizado de antes. Ele agora é um caramelo. Esse é um exemplo de transformação irreversível. A gente vai ver agora as transformações que podem ser reversíveis e irreversíveis. Esse texto aqui eu vou ler porque vocês são pequenos ainda, mesmo que o vídeo, pessoal, fique um pouco longo, mas é minha obrigação ler para que vocês compreendam melhor. Então, vamos lá. Eu vou começar. Ele diz, você já observou quantas coisas se transformam à nossa volta à medida que o tempo passa? Algumas transformações podem demorar certo tempo. É o que ocorre quando algo enferruja. É também o que ocorre quando alguns alimentos apodrecem. Outras transformações podem ser rápidas. É o caso do açúcar, que vira caramelo, ou do gelo, que vira água líquida. Aí aqui a gente tem exemplos deste molho de chave enferrujado, que levou um tempo para enferrujar, mas ao mesmo tempo a gente tem esta calda, aqui esta calda de açúcar, que ela, a transformação foi rápida, né, devido ao calor do fogo. E aqui é um exemplo de fruta, né, nesse caso aqui tem a maçã, que está em decomposição, que é o alimento estragando. Certos alimentos demoram mais do que outros para estragarem, para mudarem sua composição. Então, vamos continuar aqui o texto. Agora, vamos analisar essas transformações detalhadamente. Quando um alimento apodrece, seu cheiro fica forte e desagradável para nós. Sua consistência fica diferente e sua cor muda. Tudo isso é sinal de que a decomposição está ocorrendo. A decomposição é a mudança na característica de uma substância, no caso aqui do alimento. Eu estou aqui, ó, ocorrendo, né? Esse fenômeno está relacionado à ação de seres vivos. Alguns tipos de fungos e bactérias são decompositores, ou seja, eles decompõem os alimentos. Com umidade e temperatura favoráveis, a ação desses seres vivos é maior.
Você parou para pensar que a queima do açúcar e a decomposição são exemplos de transformações que não têm volta, ou seja, que são irreversíveis. Aqui, ó, ou seja, elas são irreversíveis. O que foi queimado e também o que foi decomposto não pode voltar a ser como era antes. Já o derretimento do gelo é uma transformação reversível. Se colocarmos a água líquida no congelador, podemos obter gelo novamente. O mundo em que vivemos está repleto de transformações. Preste atenção ao que acontece à sua volta. Identifique transformações que ocorrem e reflita quais são delas reversíveis e quais são irreversíveis. Então, aqui a gente viu o exemplo de transformações, né? Eu já citei, mas eu vou enfatizar novamente, o molho de chaves, que a chaves é feita de ferro e ele demora um tempo para enferrujar. Já a calda do açúcar, né? O derretimento do açúcar transformado em calda, em caramelo, ela por sofrer a ação do fogo, né? Do calor, ela transforma-se rápido. As frutas em geral, elas demoram um pouco a se transformar, ou seja, a entrar em decomposição. Vimos que essa decomposição ela é realizada por materiais vivos, como os fungos e bactérias, e que a temperatura favorece esse apodrecimento, essa decomposição dessas frutas, vamos dizer assim. É por isso que algumas frutas a gente conserva, alguns alimentos, frutas, verduras e alimentos a gente conserva em geladeira, porque o frio ele retarda um pouco essa decomposição, essa ação dos micro-organismos, né? E a gente viu um exemplo de transformação reversível também, que é o gelo, em forma sólida, que a gente já estudou no semestre passado, e que ele derrete e se transforma em água líquida, mas que se nós colocarmos novamente na geladeira, nos cubinhos de gelo, ele volta novamente a ser gelo, a água, né? Então, a água, o gelo, é um exemplo de transformação reversível, ou seja, pode voltar a ser o que era antes. Bom, pessoal, diante dessas informações e deste texto que a gente leu, a gente já vai para a página seguinte, que é a atividade. A página 89, aí vocês vão ler com atenção essa questão, ó. Eu vou ler com vocês. Leia com atenção a história abaixo. Depois escreva a fala da menina no quarto quadrinho, ou seja, aqui tem 1, 2, 3, 4, que aqui é o quarto quadrinho, né? E dê um título para a história. Essa resposta aqui ela é pessoal. Você vai ler cada balãozinho desse, porque aqui essa menina, você está vendo aqui que é um quarto de uma menina, onde tem uma criança, uma menina com brinquedos, e aqui é um adulto, possivelmente o pai dela. Então, nesse diálogo, esses balãozinhos, a gente já sabe que representam um diálogo, e esses diálogos aqui, vocês vão ler, para que vocês coloquem aqui um título para uma história, para essa história que está ocorrendo aqui. É uma resposta pessoal. Coloquem um título que tem sentido com o que está aqui. Bem bonito, certo? Aí vocês vão ler esses quadrinhos novamente, como eu falei, e vão responder. Nesse penúltimo quadrinho aqui, nesse balãozinho, ele tem uma pergunta. O pai faz uma pergunta para a menina. Então, aqui também é uma resposta pessoal. E você vai responder o que Maria responderia. Você vai de acordo com o que você leu todo o resto do quadrinho. Tudo bem? Então, vocês, vamos lá, recapitulando essa primeira questão. Vocês vão ler esses quadrinhos, vão ler esse diálogo e vão colocar aqui um título para essa história. Nesse finalzinho aqui, ó, a gente tem uma pergunta que a mãe da menina faz. Aí você vai responder, certo? E depois, em seguida, vai ler esse outro quadrinho aqui. Na segunda questão, essa daqui, ó,
depois de alguns dias, porque as torradas podem não ter estragado como o restante do lanche. Essa segunda questão, a resposta dela é de acordo com essa primeira questão aqui. Então, você tem que fazer a primeira para poder conseguir também resolver a segunda, certo? Na terceira, na página 90, vocês vão... Perdão, pessoal, aqui é a página que eu vou falar com vocês no final. Na página 90, essa página aqui, também troquei. É aqui, nessa página 90, que é a terceira questão do exercício, vocês vão observar essas imagens. Aqui, ó, você observem essas imagens aqui, é um ovo numa panela sendo cozido, né? E aqui, ele depois de cozido. E aqui também é uns cubos de gelo em um copo, e aqui é após sofrer a transformação da temperatura. Então, vocês vão observar essas imagens. Aí ele diz, observem as imagens e no caderno descreva os detalhes de cada transformação. Vocês vão dizer o que é que está ocorrendo no início e no final dessa transformação e dessa transformação, certo? Por exemplo, vocês vão começar dizendo assim, ó, no caso dessa daqui, ó, vocês vão começar dizendo assim: o ovo foi levado ao fogo e sofreu, o ovo foi levado ao fogo e foi cozido. Aí você coloca, taranã, taranã. E depois, aí você coloca o que você observar nessa imagem aqui. Na quarta questão, pessoal, utilizando o que você aprendeu, complete o texto com as palavras reversível e irreversível. Aí, ó, esse balãozinho aqui, ele tá perguntando uma coisa. Aí você vai colocar se aqui é reversível ou irreversível. Do mesmo jeito aqui. Se o que ele disse aqui é reversível ou irreversível. Recapitulando, reversível, que pode ser revertido, ou seja, que pode voltar a ser o que era antes. E irreversível, que não pode ser voltado a ser como antes. Tudo bem? Então, vocês vão fazer essa questão aqui. E vamos voltar aqui para essa página 91, porque eu troquei os slides, mas tudo bem, dá pra gente entender. Nessa questão aqui da 5, ó, eles pedem para você analisar o procedimento abaixo. Uma pessoa está realizando um procedimento. E depois você vai ler essa etapa e essa etapa. São tudo etapas de um procedimento que essa pessoa está fazendo. Após você ler tudo isso e observar essas 3 imagens, observem, gente, que aqui é uma coisa, aqui está ocorrendo outra e aqui ocorreu outra. Então, aí você vai responder. O que o experimento pretende demonstrar? Você responder essas questões aqui no caderno de ciências, tudo bem? No caderno de ciências. Então, pronto, finalizando essa atividade, eu vou voltar aqui para a atividade que eu queria mostrar para vocês, que é a atividade da página 87. Aqui é uma atividade prática que vocês podem realizar em casa. Vocês vão ler e observar tudo que essa criança está fazendo aqui. Ela pegou, ó, nesse primeiro quadrinho aqui, ela pegou 2 fatias de pão, aquele pão de forma que a gente sabe, né? Colocou em 2 pratos diferentes. E ele tá fazendo aqui, ó, colocando uma substância em uma dessas fatias de pão. E nessa ele não tá colocando. Então, aqui ele vai colocar, nessa terceira etapa, ele vai colocar a fatia úmida, ou seja, com água, e aqui a fatia não úmida. E depois de alguns dias, ele vai observar o resultado, o que aconteceu com essas 2 fatias. Se elas duas sofreram transformações e o que aconteceu com uma e com outra. Professora, é obrigatório fazer essa atividade? Não, mas muitos alunos meus do ano passado realizaram essa atividade. E foi muito bacana para eles, porque eles aprenderam o desenvolvimento dos métodos científicos e conseguiram analisar o que ocorre com as substâncias quando elas sofrem transformações. Então, isso eu quero que vocês realizem.
Não é necessário realizar no mesmo dia, porque ela leva um tempo, né? Mas vocês vão realizar aquelas outras atividades que eu propus para vocês no caderno de ciências, e a gente vai fazer e corrigir no mesmo dia, sexta-feira, dia 20 de agosto. Bom, pessoal, eu espero que você tenha uma boa aula, bons estudos, que compreenda o que eu falei. E qualquer dúvida a gente vai tirar lá na hora da aula via WhatsApp. Então, todos, uma boa aula, bons estudos. Até mais.